eu estou transmitindo aqui simultâneo para o canal Tvisão e para o perfil do Instagram 67 Vinícolas, um perfil que eu tenho aqui, onde eu estou registrando uma experiência de conhecer todas as vinícolas da região onde eu moro, aqui em Bento Gonçalves. E eu fiz esse perfil para registrar essa aventura com as minhas amigas e os meus amigos. E a gente mora numa região vinícola e não conhece tudo. Então, eu acho isso vergonhoso. Eu me determinei a conhecer todas as vinícolas. Então, se você curte, segue a gente lá, 67 Vinícolas. Então, hoje eu estou trazendo ali simultâneo. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Essa aula é uma introdução à harmonização de vinhos e comidas. Vinhos e comidas, como combinar. Então, o vinho, ele foi feito para combinar com a comida. Ele é o casamento perfeito, onde ambos potencializam um ao outro. A combinação gera sinergia, gera um efeito onde é muito melhor os dois serem consumidos juntos do que separados. Pode ser que você tenha consumido alguma vez algum vinho separado e não tenha gostado dessa uva, e às vezes simplesmente porque falta aquele toque extra de quando se está combinando isso com a comida certa. Bom, hoje nessa aula eu vou falar sobre os princípios gerais de harmonização. Vai ser uma introdução, porque o assunto ele não se encerra aqui, mas você vai sair daqui sabendo já se aventurar e testar algumas coisas por conta própria. Aliás, essa toda é a proposta dessa série que eu apresento. É um curso de vinhos para iniciantes e para pessoas apaixonadas no canal Tvisão, que você procura lá a playlist Vinhos para Iniciantes e Apaixonados, e você vai encontrar muita coisa legal lá. Então, assim, hoje nós vamos falar sobre esses princípios gerais, nós vamos falar sobre a influência principal do corpo e do sabor, que é o que mais impacta, é o que mais importa na hora de escolher qual vinho vai casar com determinada comida. A comida tem a gordura que dita o peso, o impacto. Tem a gordura e tem o sabor predominante da comida. Isso é o que é mais importante para a harmonização. E o vinho tem o álcool, o açúcar, que dá uma textura na boca. E também o sabor, que é tão mais intenso quanto mais madura for a uva. Então, para comida e vinho, corpo e sabor são os fatores mais importantes para a harmonização, para você escolher qual vinho vai casar com qual comida. E saber o estilo do vinho é o mais importante do que saber que uva escolher, ou que cepa, uva e cepa é a mesma coisa, ou que regiões. Então, essa já é a primeira dica que você vai... Nós vamos falar sobre isso, nós vamos fazer esse bate-papo aqui hoje. Então, vamos falar que a comida é o mais importante, que temos que decidir a harmonização, muitas vezes, pela ocasião, pelo clima, pelo cardápio, pelos ingredientes, pelo preparo da comida, pelo molho ou tempero. Todas as vezes em que isso der forte impacto no sabor da comida. É isso que vai ditar as regras. Então, a gente vai falar sobre tudo isso aqui. E, no fim, né, um alerta especial sobre as comidas picantes, porque aqui o pessoal costuma errar feio. E, então, com base nessas informações da aula de hoje, você vai poder se aventurar sozinho e se divertir bastante. Boa noite, Simone, bem-vinda. Que bom ter você aqui. Então, vamos lá, gente. Então, a primeira coisa, a comida é o mais importante. Então, é como num show de rock. Não existem 2 estrelas num show de rock. Até pode existir 2 bandas, pode existir uma banda de abertura, mas a banda de abertura nunca vai ser mais importante ou mais impactante do que a atração principal que vem depois. Nem se forem 3 bandas. A comida, gente, é um trabalho duro. Quem cozinha sabe disso. A comida foi feita uma vez e ela foi feita, ficou pronta, ok? Agora, o vinho sempre se pode abrir uma
segunda, uma terceira garrafa, ou até um outro vinho. O vinho é aquele momento, assim, de pausa entre uma garfada e outra, enquanto a gente está comendo, degustando essa comida, aproveitando esse momento de prazer. O vinho é sempre um complemento, é sempre um acessório. A comida é mais fácil de ajustar, a gente pode acrescentar mais sal ou algum outro tempero para equilibrar, mais pimenta ou mais açúcar, mas o vinho não, o vinho está pronto. O vinho, ele vai ter a sua acidez já fixa, o seu açúcar fixo, o álcool, os taninos, o carvalho, não tem como mexer nisso. O vinho e a comida, eles sempre têm que fazer um casamento para equilibrar os pesos. Então, a gente não pode colocar uma coisa forte com uma coisa fraca. A gente tem que, então, procurar os dois, porque senão um pode ofuscar o outro demais. Então, por exemplo, uma combinação que eu gosto muito é omelete com vinho Riesling. Eu adoro. Isso é quase intuitivo, quase instintivo, porque omelete é uma comida super leve. E o vinho Riesling, seja itálico ou renano, é um vinho leve e combina com muitas comidas, com muitos tipos. Outra forma de escolher a harmonização é pela ocasião. Então, se a gente estiver num clima de sol forte, de muito calor, estiver lá no Nordeste, lá no Caribe, a gente vai preferir, naturalmente, vinhos mais leves, mais refrescantes e resfriados, assim, geladinhos. Um espumante, um vinho branco. Agora, se for à noite ou estiver fazendo muito frio, como hoje, por exemplo, hoje aqui choveu o dia inteiro, tá? Estamos passando uma semana super fria. A gente vai preferir o quê? Um vinho que aquece. Então, esse vinho vai ser naturalmente mais encorpado. Então, a gente vai partir aí de um corpo médio para um vinho mais encorpado ou até um vinho fortificado de sobremesa. Então, conforme o dia a dia, conforme a estação do ano que nós estivermos e conforme a hora do dia, nós vamos tender a escolher um determinado vinho. Se estivermos em casa ou sairmos, formos a um restaurante, ou a um bar, ou a um pub, a gente deve procurar, então, o quê? A gente vai pedir um prato, então a gente deve procurar identificar qual é o principal ingrediente desse prato, qual é o que causa maior impacto sensorial, e é ele que vai ditar o vinho que nós vamos escolher para combinar. O ideal é que em todas as situações a gente consiga conciliar a receita que está sendo feita com a química da comida. Mas a gente vai falar muito mais sobre isso nas próximas aulas. Hoje é só uma introdução aqui. Bem-vindo, pessoal! Oi, Cíntia! Oi, Renata! Oi, Ângelo! Oi, que bom ver vocês aqui. Bom, então é o seguinte. O que conta na comida e o que conta no vinho? Quais são os equivalentes aqui? Como se fosse uma luta. Como se estivéssemos, assim, colocando jogadores em um ringue para fazer uma competição de boxe. Não podemos colocar um super forte com um mais fraco. Para isso, vocês já viram nas competições de boxe, as pessoas, os lutadores, são classificados conforme o peso corporal. Não dá para colocar uma pessoa super forte com uma pessoa magrinha, fraquinha, que é, no mínimo, desleal e não vai dar certo. Não vai ter. Isso não é uma competição válida. Então, o que funciona em termos de peso na comida e peso no vinho? Bom, a comida, então, a gente precisa saber como é o corpo. Se é um corpo leve ou um corpo mais potente. Uma comida de corpo leve são aquelas comidas que são servidas cruas ou frias, como saladas. São aquelas comidas que levam menos tempero. E as comidas mais potentes são aquelas que têm mais gordura ou mais proteína, ou ambos, que são cozidas, grelhadas, ou que têm mais temperos. O que é equivalente em peso no vinho? No vinho, os menos alcoólicos são os mais leves, são os mais frescos, os mais ácidos, e aqueles que são servidos resfriados, mais geladinhos. E tem também o sabor mais delicado. Os potentes são aqueles que têm mais álcool. Por isso, o corpo é mais forte, é mais encorpadão. Esses aquecem.
e tem um sabor mais intenso. Por quê? Porque quanto mais a uva amadurece, mais álcool é produzido na fermentação e mais intenso vai ser o sabor desse vinho. E aqui pega uma outra regra que é muito importante para a harmonização, que é você conhecer os estilos de vinhos, os diferentes tipos de vinhos. Então, que tipos a gente tem? Pensando numa escala em que a gente coloca o corpo em prioridade, a gente parte dos espumantes, que são aqueles que têm as borbulhas. Então, em seguida, os vinhos brancos, em seguida os vinhos rosé, depois os vinhos tinto, até chegar nos vinhos de sobremesa ou fortificados, como o nome já diz, né? Vinhos de sobremesa. Então, quanto mais aumenta essa escala nessa ordem, mais encorpado é o vinho e mais alcoólico. Os vinhos de sobremesa são super alcoólicos e super doces também. Agora, a escala de doçura, ela vai variar por tipo de vinho. Então, espumante tem seco, meio seco e brute, seco. Vinho branco, a mesma coisa. Tem seco, meio seco e doce, perdão. É a mesma coisa para o rosé, para o tinto, exceto o vinho de sobremesa, que é uma categoria à parte, onde todos são super doces. Nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Acompanhe aqui, que você vai sair daqui sabendo muito sobre vinho e arrasando no final de semana na sua roda de amigos, tendo muito assunto para conversar e principalmente muita coisa para testar e se divertir com seus amigos. Então, coloca o corpo na escala, dos espumantes até os fortificados. E agora, só dessa nosso primeiro bate-papo, a gente já tem aqui uma conclusão de ouro, né, gente? Porque as vinícolas, eu moro numa região vinícola, as vinícolas, né, elas ganham muito se elas fizerem o quê? Se elas adequarem os vinhos à culinária local. Porque cada região, cada cidade, tem aquelas comidas que são típicas. E os restaurantes deveriam fazer o quê? Escolher aqueles vinhos que combinam com a comida que eles vão oferecer. Porque é muito comum a gente encontrar excelentes restaurantes, mas a maioria não presta atenção nisso. A maioria tem uma escala de bebidas assim aleatória. Agora, o restaurante ganharia muitíssimo se ele procurasse identificar quais são essas combinações com a comida, com o seu cardápio, e oferecê-las sempre juntas. E até opções em taça mesmo. É possível montar uma carta de vinhos que harmonize completamente com o cardápio de um restaurante e que isso fique absolutamente acessível. Aqui em Bento Gonçalves, onde eu moro, tem uma vineria muito legal, que é os Cinco Cepas. Aqui eu vou fazer propaganda para eles, que eu adoro ir lá. E tem muitas opções de vinhos em taças. E tem uma comida coringa na casa, que são as empanadas. As empanadas ao estilo argentino. Eles têm dois tipos, uma de queijo e uma de carne. Então, a de queijo combina, de um modo geral, com todos os vinhos brancos da casa. E as de carne com os vinhos tintos. Essa é uma opção muito inteligente para uma vinheria. Então, outra forma de harmonização é pelo cardápio. Então, quanto mais variado for o cardápio de uma refeição ou de um restaurante, menos específico tem que ser o vinho. Tem que ser um vinho coringa, que seja versátil e que transite por todo o cardápio. Aí vai depender de quantos pratos a gente tem e se o mesmo vinho vai acompanhar todos eles. Então, a gente precisa buscar o quê? Um vinho fácil de harmonizar. E que vinho é esse, gente? É um vinho que está mais ou menos no meio da escala do corpo. É um vinho que tem ali o corpo médio, mais ou menos, e não usar os estilos extremos, principalmente os fortificados. Os espumantes são muito fáceis de harmonizar, mas o estilo mais extremo são os vinhos fortificados de sobremesa. Esse é o fim da escala. Então, esse evitar nesse caso. Então, procurar, às vezes, um branco encorpado, ele mais ou menos equilibra
Ele está no mesmo tipo de peso que um tinto de corpo médio. Então, esses são os coringas da escala. Deixa eu ver que se tem comentário aqui. Eu estou lendo os comentários de vocês. Podem. Olha, a Simone disse, excelente exemplo das bandas. Isso mesmo, gente. Verdade. Bom, podem fazer, se quiserem perguntas, podem fazer no que eu estou lendo aqui dos comentários também. Bom, essa dica que eu dei aqui para vocês, dos brancos encorpados, mais ricos de corpo, e vinhos de corpo médio, já vale o teu like, já vale você mostrar essa live para os seus amigos, não vale? Bom, então eu vou dar um exemplo aqui, ó. O que seria um branco mais encorpado? Ou leve, mais rico? Um chardonnay que passou por barrica, por exemplo, que fica bastante encorpado e rico de aromas. Se bem que os aromas não importam muito aqui, mas aqui é o corpo. Então, um chardonnay ou até um Riesling. Um Riesling, que é um vinho leve, combina com uma gama enorme de comidas, especialmente se a pessoa é vegetariana. Outra forma de combinar é pelos ingredientes. Então, se eu tenho condições, se eu tenho jeito de providenciar um vinho para cada prato diferente do meu cardápio, eu tenho, então, que me concentrar nos ingredientes desse prato. O que é predominante? Quando temos muitos ingredientes, pratos assim ricos de condimentos e de ingredientes, a gente tem que se focar, então, no principal. Qual é o sabor predominante desta combinação? E é com esse ingrediente predominante que nós vamos procurar harmonizar o vinho. Então, cada comida tem um sabor diferente. Se tiver uma massa com molho pesto e você colocar cogumelos nela, vai mudar. Vai mudar completamente o sabor e vai mudar o vinho para acompanhar essa massa. Uma massa com molho pesto poderia ser acompanhada por um vinho Riesling, um branco leve. Com cogumelos, aí um vinho rosé já acompanharia muito melhor. Coisas que eu experimentei, eu mesma fiz e eu mesma vi na prática. Agora, também temos pratos mais simples e pratos, às vezes, de um só ingrediente. Por exemplo, um queijo mussarela. Eu vou fazer um queijo e vinho e eu vou escolher um queijo mussarela ou um queijo parmesão e que vinho que eu vou escolher para harmonizar com isso. Então, uma outra dica é escolher pela cor, mas a gente vai falar isso, eu vou fazer uma aula só disso. Então, você mais ou menos pode escolher também pela cor. Vale a regra do branco mais encorpado ou um tinto mais leve para um parmesão, que é um queijo amarelo forte, com sabor intenso. Então, se é um prato de um ingrediente, este um único determina o vinho. O vinho tem que combinar com ele, obviamente. Outra forma de escolher é pelo preparo. Então, não pense só no ingrediente principal, só na proteína ou só na gordura. Então, você tem que levar em consideração os métodos de preparo dessa comida. Porque, por exemplo, uma carne cozida na água tem um sabor. Agora, a mesma carne, se for grelhada, tem um outro sabor. Muda totalmente. Então, você tem que avaliar o impacto do método de cozimento sobre o sabor. Então, o impacto ele pode ser baixo, médio ou alto. Um impacto baixo é aquele que altera pouco o sabor. Por exemplo, quando tem um cozimento a vapor, quando tem um cozimento em líquido, quando tem um cozimento, tipo uma sopa, estou fazendo uma sopa, estou cozinhando um macarrão, ou em água fervente, ou mesmo um alimento cru, uma salada. Então, para isso, usar vinhos mais leves, porque realça o sabor do prato, mas não vai predominar. Sempre quem tem que predominar é o prato. Existem exceções, mas, de um modo geral,
a gente acerta dessa maneira. Se o impacto for médio, o que é o impacto médio? É quando ele altera levemente o sabor do alimento. Então, um exemplo é refogado, legumes refogados, uma fritura, um assado, as empanadas que eu citei antes. Então, isto requer um vinho de médio corpo. Então, ó, impacto médio, vinho de médio corpo. Como, por exemplo, um molho que acentua o sabor. Ele modifica levemente. O vinho, ele atua aqui como um molho. Ele vai ser, tipo, para aquilo que foi assado, é um molhinho. O assado tende a ser um pouco mais seco também. O vinho vai ser o equilíbrio. Aquilo que é frito também fica mais sequinho. O refogado nem tanto, mas o vinho, ele acentua levemente o sabor do prato, como se fosse um molhinho que dá uma graça extra. Agora, se o impacto for alto, se alterar muito o sabor, como uma carne grelhada, ou mesmo legumes grelhados ou defumados, aí é o máximo da escala dos métodos de cozimento. E isso requer vinhos potentes, que são o quê? Intensos no corpo e no sabor. Então, vão ser os vinhos mais alcoólicos, os vinhos encorpados, não os de sobremesa, os encorpados. Então, a gente vai partir para os tintos encorpados aqui. Ou os brancos encorpados, dependendo da combinação. Então, essa é outra forma. Você sabia disso tudo? Não sabia? Conta aqui para mim nos comentários. Outra forma de fazer a harmonização é pelo molho ou tempero. Quando um determinado prato ele é finalizado ou predominante por conta de um determinado molho ou tempero, é esse que vai ditar a harmonização. Então, um exemplo, você fazer esfregar ervas em uma carne, ou fazer uma marinada, ou utilizar um molho barbecue para comer com pão, para comer com carne. Uma mesma carne suína comida sozinha, assada, tem um sabor. Agora, com molho barbecue é outra coisa, muda completamente. Ou um glaceado ou glaçado, todos esses molhos provocam um determinado impacto. Então, qual é a regra para molho ou tempero? Você procura os iguais. Então, se o molho é cítrico, você procura um vinho branco mais ácido, com mais frescor. Por exemplo, um Sauvignon Blanc ou um Riesling. Que são predominantemente ácidos. Então, vinho mais ácido com molho cítrico. Se for um aioli, à base de alho, um vinho branco com mais corpo, como um chardonnay. Se for uma esfrega de ervas, um tinto encorpado, como um Malbec ou Shiraz. Se for uma redução com vinho do Porto, que é um vinho fortificado, aí você vai usar o vinho do Porto para harmonizar com esse prato. Ou vai usar um colheita tardia, um late harvest, maravilhoso que temos aqui no Brasil, aqui na nossa região. Então, procure pelo sabor mais acentuado do molho ou tempero, não pelo ingrediente principal. Né? Se for uma carne com molho barbecue, procura um vinho para harmonizar com esse molho barbecue, que é a base de tomate cozido e contém um pouquinho de açúcar. Então, procura um vinho para harmonizar com esse prato. E, por fim, gente, atenção às comidas picantes, porque aqui é muito fácil de errar. Então, o que é a picância? A sensação física de ardência na língua. Não é que ela parece que está queimando. Quando a gente come uma pimenta, parece que queima a boca, mas não é isso. O que acontece é que as papilas gustativas ficam super excitadas e dá essa sensação de queimação. Parece que está queimando tudo. É um efeito passageiro. Então, o que tem que fazer? Não vai colocar um vinho picante, pelo amor de Deus. Evite o vinho picante. E o que é o vinho picante? É aquele mais alcoólico, é o tinto mais encorpado,
que tem os aromas intensos, especialmente se esse vinho tiver aroma de especiarias ou de tempero, por exemplo, aroma de pimenta do reino ou de cravo. Então, não tome esse vinho com comida mexicana, com comida que vai pimenta, porque vai ficar muito ruim, vai ficar desagradabilíssimo. Vocês têm que lembrar que o aroma dos vinhos ele vem das cascas, e os tintos mais potentes, os mais alcoólicos, os mais encorpados, são aqueles cujas uvas amadureceram tudo, fizeram maturação completa, e é aí que surgem esses aromas potentes. Então, se tiver pimenta na comida, a regra é procurar um vinho que não seja muito alcoólico. O álcool, ele amplia as características dominantes de todos, tá? Então, ele não neutraliza aqui, ele amplia. Então, é a mesma coisa que colocar sal numa ferida. Não vai dar certo. Então, qual é o vinho para combinar com comida apimentada? É vinho branco, meio doce ou doce, e vinho rosé com um pouco álcool, até 13%. O teor alcoólico do vinho é uma coisa que vem nos rótulos, e ele nos dá uma clara indicação sobre o corpo, sobre o que nós vamos esperar. Então, vinhos com menos de 13 até 13 são vinhos leves. Vinhos de 13 a 14 são vinhos de corpo médio. E vinhos acima de 14 são encorpados. Ou fortificados até. Então, nós vamos falar sobre isso adiante. Mas só para dar uma dica para vocês. Então, com todas essas dicas, eu tenho certeza que vocês vão se divertir muito a partir de agora e no final de semana. Então, lembrando que na comida o que conta é a gordura e o impacto do sabor, no vinho o corpo e a intensidade do sabor. O álcool, ele é rico na textura, o álcool e o açúcar ele dão uma sensação de textura na boca e o sabor intenso, isso provoca impacto. E você tem que procurar conhecer todos os estilos de vinho, começando pelos espumantes, passando pelos vinhos brancos, rosés, tintos e os fortificados ou de sobremesa. E a gente vai falar e vai entender mais sobre corpo de vinhos na próxima aula, que esse é o tema da próxima aula, na próxima segunda-feira, às 19h30, entre 19h30 e 20 horas, eu espero vocês. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário. Oi, Alessandra, bem-vinda. Que bom que você gostou, Cíntia, que legal. A Simone está dizendo que está adorando aprender sobre isso tudo. E o CF está me perguntando aqui para acompanhar massas. Aí vai depender do molho, né? Lembra que eu falei que porque a gente não vai comer massa pura, a gente geralmente vai comer uma massa com molho, então você usa a regra dos molhos. Então, conforme o tipo de molho, você procura o tipo de vinho. Se você estiver aí me ouvindo ainda. O Ângelo está dizendo ótimo vídeo e a Cíntia que live maravilhosa. Então, muito obrigada por vocês terem vindo e espero vocês na próxima segunda-feira. Um beijo e até. Tchau.